Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós tínhamos começado um novo bloco de parágrafos do nosso catecismo que trabalha sobre como falar de Deus. Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime a sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Essa convicção está na base do seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com as ciências, como também com os não crentes e ateus. Aqui, o nosso catecismo retoma reflexões anteriores, sobretudo do Concílio Vaticano I, que fala que é possível, inclusive, conhecer a Deus como princípio e fim de todas as coisas, a partir das coisas criadas, e isso à luz da razão, à luz natural da razão, sem a necessidade ainda da intervenção da graça divina. Vimos também em outras passagens que o ser humano é capaz de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo e a presença do Eterno em nós não nos aniquila. Pelo contrário, a humanidade suportou em Jesus a própria encarnação de Deus, sem se desfazer. Em Jesus, a humanidade e a divindade estão unidas de uma maneira misteriosa, profundíssima, real, chamada união hipostática. Então, a Igreja sabe que a razão humana pode conhecer a Deus e, por isso, ela expressa a sua confiança da possibilidade de falar de Deus para as outras pessoas. E essa confiança de que, mesmo quem nunca ouviu falar do Evangelho, ao ouvir a pregação, ela pode entender perfeitamente aquilo que o seu interlocutor está querendo dizer. E nessa mesma confiança, a Igreja estabelece diálogo com as outras religiões, com as ciências, com a filosofia. Agora, vimos também que o nosso conhecimento de Deus é limitado. Nós só podemos falar de Deus a partir das criaturas e com a nossa linguagem humana, não tem outro jeito. E aí nós chegamos ao parágrafo número 41. As criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus. Podemos usar uma comparação muito simples para entender essa afirmativa do artista. Um pintor, por exemplo, que ao fazer uma pintura, ele sempre expressa alguma coisa de si na sua obra. Embora a obra possa certamente ser tão diferente do físico, daquilo que o artista é em si, a menos que o artista esteja pintando um autorretrato, mas qualquer que seja a sua obra, ela vai retratar algo da interioridade do próprio artista. Assim, de certa maneira, todas as criaturas trazem em si uma certa semelhança com Deus, elas falam de Deus, mas muito particularmente o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições da criatura, a verdade, a bondade e a beleza da criação, refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições das criaturas. Partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Aqui o nosso catecismo cita um trecho do livro da Sabedoria, capítulo 13, versículo 5. Partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Analogia, comparação, é uma comparação que revela, que fala do mistério, mas não esgota o mistério. Então, quando Jesus, por exemplo, diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, é óbvio que o reino de Deus não é uma semente, em sentido físico. Mas ao falar do grão de mostarda, que é a menor das sementes e que depois de lançada à terra se torna uma grande hortaliça, Jesus mostra o crescimento do reino de Deus. Nós temos aqui uma parábola. É possível usar outras formas de analogia para poder falar de Deus. E, nesse sentido, como a nossa linguagem nunca vai conseguir abarcar Deus na sua inteireza,
De fato, a analogia é dos melhores instrumentos que nós temos para falar do mistério. E Jesus usou parábolas, historinhas e comparações, muitas ao longo de toda a sua vida. Aliás, a gente percebe que a própria Bíblia, ela usa sobretudo de narrações. Muito mais do que de reflexões muito elaboradas, muito filosóficas, que também existem. Existem pensamentos bem elaborados, seja nos livros sapienciais, seja, por exemplo, no Evangelho de São João, seja em São Paulo. Existem, sim, reflexões muito bem elaboradas. Mas a Bíblia ama falar de Deus contando historinhas. E contando historinhas, não só as crianças, mas todas as pessoas podem entender aquilo que transcende a nossa capacidade de compreensão. Ou seja, as múltiplas perfeições das criaturas, a verdade, a bondade, a beleza das criaturas, refletem as perfeições infinitas de Deus. Parágrafo 42. Deus transcende toda criatura. Transcendência, transcender. Essa é uma palavra muito comum, que em certas épocas, em certos lugares, até é moda, e naturalmente nem sempre ela tem o significado que a fé lhe atribui. Aliás, meus queridos, sabem que um grande problema dos nossos tempos é justamente a manipulação das palavras para expressar aquilo que, na verdade, na sua origem, essas palavras não significam. Uma vez, o Pontifício Conselho para a Família do Vaticano lançou uma pequena enciclopédia chamada Lexicon, em que ela desenvolve, o texto desenvolve uma série de termos ambíguos quando se trata de vida e família. Por exemplo, qualidade de vida. Quem é que não quer qualidade de vida, né? Só que na fala e no pensamento de muita gente, qualidade de vida é uma expressão usada para descartar certos tipos de vida que, segundo critérios utilitaristas, não tem tanto valor assim. Então, uma pessoa com deficiências graves, com malformações graves, essa pessoa não teria o direito de viver, porque ela não teria qualidade de vida. Então, a partir dessa ideia, qualidade de vida, que é uma coisa que todo mundo quer, Jesus mesmo disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, essas pessoas justificam, por exemplo, a eutanásia, justificam, por exemplo, o aborto. Deus transcende toda a criatura. Isso significa que a criação não é uma emanação de Deus, a criação não é uma parte de Deus. Aí nós estamos diante de heresias como o panteísmo, por exemplo. Deus é totalmente diferente da criação. Por isso é preciso incessantemente purificar a nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, intangível, com as nossas representações humanas. Essa série de adjetivos aqui está na anáfora de São João Crisóstomo, que é parte da liturgia bizantina. Deus é inefável, quer dizer, não pode ser expresso, ele é incompreensível, ele é invisível, ele é inatingível. E, ao mesmo tempo, ele é próximo de nós, ele está junto de nós. Mas é bom ter essa consciência para que, assim, nós possamos ir gradativamente purificando a nossa própria linguagem das imperfeições que nós trazemos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem pagou na mesma moeda, né? Cria Deus a sua própria imagem e semelhança. E começa a falar das suas imperfeições, projetando-as em Deus, quando deveria ser o contrário. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.